E aí pessoal, mais um Química Minutos em ação. Hoje resolvendo o problema de titulação. Você assistiu o vídeo com o professor Coxa mostrando o ponto de viragem, o que é uma titulação, coisa que pouca gente sabe no laboratório. Hoje em dia em vestibular, no laboratório ninguém sabe nada. O que é amoreto, Erlenmeyer, titulante, titulado. Mas sabe o que o Coxa não fez? O que eu vou fazer porque ele não sabe? Resolver os exercícios numéricos de titulação. E ele até falou, Lula vai fazer uma da FUVEST. Não vou não, Coxa, eu achei mais legal o da PUC, da PUCamp. Coxa, que hoje está atrás das câmeras, vai mostrar o enunciado da questão de titulação que eu vou fazer com vocês. Olha, na titulação de 10 ml do ácido clorídrico existentes numa amostra de suco gástrico, foram gastos 9 ml de uma solução 0,20 mol por litro de NaOH. Qual a molaridade? Palavra antiga, hein? Concentração em mol por litro, como a gente fala hoje em dia, do ácido na amostra. Gente, esse é um típico problema de titulação, em que a gente tem que descobrir a concentração de alguém. Lembra quando o Coxa te mostrou na parte experimental? Olha, o que interessa é marcar o volume inicial, o volume que está aqui, ó, os 10 ml iniciais do ácido no Erlenmeyer. Abre-se a torneirinha até dar o ponto de viragem. Ele usou fenolftalina. Eu assisti. Você assistiu? Então, se não assistiu, assista. É o vídeo de titulação. Esse é o resolvendo exercícios de titulação. E aí a gente gasta 9 ml para titular uma solução de NaOH, né, usando uma NaOH 0,20 mol litro. E essa é a solução de quem eu sei tudo, é a solução padrão. E eu tenho aqui uma pergunta. Qual é a concentração de determinada solução? Essa é a clássica questão de titulação. Eu vou te mostrar 3 maneiras de fazer isso daqui. Impossível você errar depois dessa. E ó, é o tipo da coisa que despenca em vestibular, cai de monte. Técnica tradicional. Regrinhas de 3. Está preparado? Vai demorar um pouquinho. Quanto que eu gastei de NaOH? 0,20 mol em 1 litro. 0,20 mol por 1 litro de solução. 1 litro são 1000 mililitros. Não, mas a gente gastou só 9 mililitros da vaporeto. Lembra? Você abre a torneirinha, vai escorrendo. Quando chegar no 9 é porque virou ponto de viragem, trocou de cor, ficou rosinha. No caso da fenolftalina. Qual será o valor em mols, a quantidade de matéria gasta de NaOH? As contas estão tranquilas, ó. 0,20 vezes 9 dá 1,8. Aqui você vai ter que dividir por 1000. Então 1,8 vezes 10 a menos 3. 1,8 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH é a quantidade que caiu da bureta para dentro do Erlenmeyer. Só que essa reação, gente, ela é 1 para 1. Então a quantidade em mols que você gasta de uma espécie química é igual a outra. Isso porque ela é 1 para 1. Se não for 1 para 1, você tem que fazer o acerto. Se fosse 1 para 2, você precisa ver se vai dobrar, se vai dividir por 2. Aqui é 1 para 1. Gastei 1,8. Gastei no outro 1,8. Então, outra regrinha de 3. Gastei 1,8 vezes 10 a menos 3 mol de HCl. Se está em X branco é ácido clorídrico, se está em X amarelo é NaOH. Porque o NaOH é amarelo. Não é só cor do X. 1,8 vezes 10 a menos 3 mol no volume de quanto? Lembra que o Coxa falou? Anota o volume inicial. É o 10 ml, porque ao longo do processo você vai jogar água, você vai jogar base, vai alterar o volume. O que me interessa é o início. Isso é o que inicialmente eu tinha em 10 mililitros. Só que eu estou atrás da concentração por litro, né, que é a antiga molaridade. Hoje em dia é chamada concentração em quantidade de matéria. Quanto que deu isso aqui? Vamos ver. 1,8 vezes 10 a menos 3 vezes 1000 dá 1,8. 1,8 dividido por 10 dá 0,18. 0,18 mol de HCl. E essa quantidade, por sua vez, está presente em 1 litro. Isso é o 0,18 mol por litro. As alternativas da questão, obviamente, tinham 0,18.
eram 1.8, 0.90, 0.45, 0.20 e 0.18. Esse é o método tradicional. Vê se você entendeu. Calcula quanto que você gastou do reagente que vem da pureta, chama solução padrão, para descobrir alguma coisa sobre a solução do Erlenmeyer, que é a solução problema, é a solução titulada. Solução titulante, solução titulada. Então, teoricamente, a gente sempre fazendo assim, sempre dá certo. Só que dá um certo trabalhinho. E se eu te disser que dá para fazer em 1 segundo? Sério, senhor? Dá para dar uma roubadinha? Dá. Se você fizer pela fórmula MAPA, molaridade do ácido vezes o volume do ácido, é igual a concentração em mol litro da base vezes o volume da base. Essa fórmula é ótima. Ela só tem um porém. Às vezes ela dá errado. Obrigado, boa dica. Por quê? Porque quando você faz concentração em mol litro vezes o volume, você descobre o número de mols, a quantidade de matéria da espécie química. Então essa fórmula diz que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. O que é verdade? Nesse caso. E se não fosse 1 para 1? Aí você usaria uma bitola total, cara. Você pega o coeficiente da base, joga na frente do ácido, pega o coeficiente do ácido e joga na frente da base. Para quê? Para gerar uma igualdade matemática. Eu acho, particularmente, que a bitola fica muito grande, mas é melhor do que não fazer, né? Então isso aqui ficaria 1 vezes a concentração que a gente procura, o volume de ácido são 10, igual a 1 vezes, concentração da base é 0,20, é esse M aí, vezes o volume 9. Ó, essa conta errada que talvez tenha te assustado, virou 0,20 vezes 9, 1,8. Dividido por 10, 0,18, pronto, já acabou. Gostei. Olha, legal porque economia de tempo em vestibular é um dos grandes segredos, né? A gente sabe que não tem muito tempo. Então, legal mas só. Esse é um conselho que vale em muitas coisas da vida, né? Use com moderação. O legal mesmo é o cara que faz o raciocínio matemático direto. Essa talvez te assuste, mas tem que entender isso. Depois você vai pensando. A reação não é 1 para 1, ela é 1 para 1. Se os volumes fossem iguais, as concentrações deveriam ser iguais, para que a gente tivesse o mesmo número de mols, a mesma quantidade de matéria. Acontece, gente, que esse volume aqui, ele é um pouco menor. Olha, esse volume é 10% inferior a esse. Então, como eu tenho uma contração volumétrica, para compensar essa contração de volume, a minha concentração tem que subir, um compensa o outro, para que eu mantenha a mesma quantidade de matéria, o mesmo número de mols dos dois reagentes. Esse é o método mais bonito e o mais difícil. Então, se esse volume está 10% contraído, essa concentração está 10% acima da outra. Quanto é 10% de 0,20? 10% de 0,20 é 0,02. Quanto é 0,20 menos 0,02? 0,18. Acabou. Então alguém que foi muito além de simplesmente fazer as regrinhas de 3, o que é legal, ou jogar fórmula, não é muito legal. O cara que entendeu o processo, ele é capaz de comparar números. Poxa, se eu preciso do mesmo número de mols das duas substâncias, eu preciso de volumes, caso fossem iguais, de mesma concentração. Se o volume contrai, a concentração cresce. Aí é que tá, gente. Inversamente proporcional. Contraiu 10%, subiu 10% a concentração. Então, se 9 está contraindo 10% em relação ao 10, esse 0,20 está expandido 10% em relação ao 0,18. Essa é a técnica que normalmente a gente fala, posso fazer de outro jeito? Sim, mas é que isso te mostra caminhos de compreensão da matéria, porque uma coisa é compreender, a outra coisa é resolver e a outra coisa é não entender nada. É claro que, pensando praticamente, na prática, qualquer técnica é válida, mas é legal quanto mais você compreender do assunto de titulação, melhor. Assistindo ao vídeo de Mestre Coxa e essa resolução, você está preparado para uma boa parte das questões de titulação.
Esse é o Química em Minutos. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí para nós. Manda pedidos, caso você tenha pedidos de experimentos, de resoluções de exercício para os próximos vídeos. Que lembra, toda semana tem novidade no Química